Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bakhshat de novo aqui na área e bem-vindos a mais uma hora de Juice. Cara, a gente sempre gosta aqui de bater papo e eu acho que sempre o pessoal tem muitas dúvidas, mas nas últimas semanas pra cá, do último mês pra cá, a gente pode dizer que eu acho que a gente pode até encerrar a hora de Juice, não precisa ter mais, né? Agora o futuro é chat GPT e acabou, não precisa mais nada, né? Só saber que você vai ter, tudo vai ser substituído pelo chat GPT e pronto, né? Acabou a discussão, acabou a gravação, até semana que vem ou até nunca mais, né? Depende do chat GPT. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente sempre aqui tá falando com esse papo de carreira, falando sobre como iniciar na carreira do desenvolvimento e na verdade assim, gente, eu acho que é muito interessante a gente ouvir essas histórias diferentes, porque a área de tecnologia, ela é muito vasta, cara, e tem muitas meandres que você pode ir para áreas diferentes e eu acho que a gente responder essa pergunta e bater esses papos aí sobre carreira, ajuda a galera a ter dimensões diferentes e como pessoa segue, né? Aqui mesmo no próprio Hora de Juice a gente já teve bate-papo aí com gente que começou como desenvolvedor, se tornou empresário. A gente já teve papo de cara que começou com desenvolvimento e migrou para áreas de produto, pessoas que viraram C-levels, pessoas que começaram como desenvolvedores, viraram DevSecOps, pessoas que começaram em tecnologia, viu que desenvolvimento não é para ele, mas foram para as áreas de UX, nas áreas de design. A mesma área de desenvolvedor tem tantas áreas que a gente pode ir. E para isso hoje, a gente vai conversar com os brothers da F-Câmara para entender como cada um levou um pouco mais sua carreira, do que cada um tem a visão do que evoluiu, do que foi no passado e para onde as coisas estão indo. Matheus, fica à vontade aí. Já teve aqui algumas vezes, mas se apresenta de novo aí. Eu fui o primeiro, hein? Eu abri o Orange Juice, esse podcast. Fala, galera. Fala, meu povo. Muito prazer estar aqui novamente. Tava com saudade de bater um papo aqui, tá com vocês. E é isso aí. Vamos bater esse papo muito bacana e vamos trocar bastante ideia aí. Olá, meus consagrados. Samuel aqui. É a primeira vez que eu apareço aqui no Orange Juice. Agradeço o convite de vocês, estou muito animado aqui para bater esse papo. Fala, pessoal, beleza? Prazer estar aqui de volta com o Joel, com o Matheus, com o Samuel que se conhece bem aqui já, trocou bastante ideia. É bem legal aí poder trazer um conteúdo para vocês e falar um pouco da nossa experiência, do que a gente já passou, nossa carreira. Espero que vocês gostem do nosso papo aí. Gente, eu vou começar aqui por mim. Na minha visão, pessoal, dessa questão que a gente fala sempre sobre carreira, quais que são os desafios, as perguntas que a gente mais vê aí do começo e que a gente mais vê dúvidas sobre o pessoal? E porque eu não percebo, o principal nível de pergunta nem é tanto sobre programação, como dar os primeiros passos, como começar, sabe? Como é que eu começo a entender essa lógica, como é que é um mercado de TI. Então, acho que assim, para pegar nessa ideia aí de primeiros passos, eu queria entender de vocês como é que foi os primeiros passos de vocês. Foi algo natural? Não quero saber, sabe, que linguagem vocês programaram, mas foi natural para vocês, sabe? Vocês já sabiam o que vocês queriam? Vocês tiveram contato com alguém da área, sabe? Como é que vocês começaram a estudar e como é que foi que vocês tiveram realmente a primeira oportunidade de trabalhar aí na área? Cara, eu posso até puxar isso aí, eu tenho uma história bem louca, eu comecei a programar muito jovem, comecei a programar com 9 para 10 anos, e por causa de jogos, total influência de jogos. Na época eu jogava um joguinho um pouco antigo aí, mas não tanto, chamado Habbo Hotel, não sei se alguns conhecem, alguns talvez devem conhecer, tipo o Samuel aí. Lindo nome. E era HABBO, tinha um outro nome antigamente, mas eu não lembro, por último eu sei que era esse, e era um joguinho tipo de personagens que tinham tipo casas e não sei o que, e o mais louco é que era um jogo que era muito interativo, então você interagia muito com o pessoal, inclusive tinha web rádios, tinha sites, foi daí que surgiu a minha curiosidade de querer programar, porque primeiro, esse jogo ele era pago, né, então você tinha que comprar moedas pra você ser alguém nesse jogo, vamos dizer. Cara, sem moedas, sem dinheiro, você não fazia muita coisa no jogo, mas você ainda conseguia participar e tal. E aí tinha os Habbos piratas, que o pessoal falavam, e aí comecei a curiosidade de saber como criar um servidor pirata e não sei o que, começou essa parte já de piratear as coisas aí. E aí começou a minha curiosidade de entender como eu levantava um servidor Apache, por exemplo, para subir o Habbo pirata que o pessoal subia em alguns servidores e tal. Eu comecei a enxergar um pouco mais as coisas como eram. Aí deixei isso um pouco de lado, mas já tinha uma curiosidade um pouco mais aguçada, tipo, pô, legal, dá pra fazer bastante coisa. Eu levanto um servidor na minha máquina, não sei o quê. Pô, eu com 10 anos de idade, eu nem imaginava o que era isso direito. Tinha nem muita ideia, mas já jogava e tava ali louco pra querer aprender. E aí eu comecei a participar desses fansites, que eram
sites tipo blogs que falavam sobre o jogo, e eles tinham web rádios que falavam sobre o jogo, tinham gincanas dentro do jogo, faziam uma interatividade, tipo as tweets de hoje em dia, eram as web rádios desse fansite antigo. E aí surgiu pra mim a curiosidade de como desenvolver um site desse. Era um site tipo blog, com rádio rodando em streaming lá, e falei, pô, como que eu faço isso? Aí eu comecei a pesquisar, e aí comecei a aprender os primeiros HTMLs ali, na época que usava Dreamweaver ainda, não sei se a galera vai conhecer Macromedia Dreamweaver, não era nem Adobe, acho que algumas pessoas aqui não devem nem conhecer, mas era bem antigo. Eu falei, pô, legal, comecei a aprender um HTMLzinho ali, aí começou a vir um CSS, um negocinho mais, aí tinha um Ajax pra fazer umas interações pelo site, pô, o negócio foi ficando legal, aí comecei a ver um PHP, e aí surgiu um pouco dessa paixão aí, cara. Depois dali, nunca mais parei. Dali comecei a fazer cursinho, fiz curso técnico, aí foi indo cada vez mais, e aí fui parar em agência de marketing, fazendo freelas por aí também, cara, e aí essa paixão nunca foi embora, e até hoje estamos aqui programando. Quando eu comecei a carreira, não tinha, era um pouco complicado de entrar, né? Eu fui começar a ter acesso a computador com 18 anos, então não se tinha hoje em dia o que a gente tem hoje, um mobile, a facilidade que a gente tem hoje. Então eu comecei a ter um acesso ao computador com 18 anos quando entrei na faculdade de ciência da computação, que eu não fui ter o primeiro computador em casa. Você aprender a programar e começar a fazer as coisas e tudo mais. E aí comecei a programar logo em C, poder aprender logo do jeito raiz mesmo, né? Primeiro em C, aí depois comecei em Java, aí comecei a estudar bastante, aí consegui conquistar o primeiro estágio. E como é que a gente estudava na época? Era engraçado, era revista. Comprava, fazer o merchandising aqui da DevMedia, Java Magazine, entre outras coisas aí que a gente tinha na época lá, pra estudar. A gente não tinha facilidade de YouTube, por exemplo, que tem hoje, um podcast igual esse aqui, poder orientar os estudos e tudo mais, né? Então, eu conheci um pouco tarde, comparado com a geração atual, né, que começa muito mais cedo, que já tem esse envolvimento igual o Matheus com jogos e tudo mais, tem essa introdução mais forte, mas daí foi se apaixonar pelo que tava fazendo. Eu sempre gostei bastante de ver o pixelzinho na tela, né, que a gente brincava lá quando a gente falava em C, que via só o pontinho preto na tela, era muito divertido, né? Então, a partir disso daí, nasceu a paixão e estamos aí já com mais ou menos quantos anos? 17, 18 anos, nem lembro mais quanto tempo faz, mas foi pra essa casa aí que comecei a programar. Tá velho, hein? Tamo junto. Eu não tenho barba, então não dá pra ver os cabelos brancos, né? Essa é a vantagem. É por isso que você não deixa a barba crescer, então, entendi. Eu não deixo porque não tem mesmo, não tem jeito. Tentei já, mas fica muito ruim. Pegar as dicas com o Joel aí pra como faz pra crescer. Nossa, você vê? Alinhadinha, cortadinha. Compensação, cabelo. Não pode ter tudo, né? Tudo. Gente, e deixa eu perguntar pra vocês, assim, e o primeiro trabalho, assim, pra vocês, como é que foi o esforço de conseguir o primeiro trabalho? Assim, do momento que vocês começaram a estudar, realmente, ou não sei se começaram a estudar, talvez, depois que entraram pro trabalho, mas qual foi essa janela, assim, vocês sentiram muita dificuldade? Qual foi essa experiência pra vocês, começar a estudar e realmente conseguir o primeiro trabalho? Cara, pra mim, por exemplo, eu comecei um pouco mais tarde que o Matheus, né? Eu comecei com uns 14 por aí, e eu comecei a mexer nessa parte de TI porque eu queria fazer um canal no YouTube e precisava de editor de vídeo, essas coisas, e era tudo pago. Aí eu falei, pô, será que tem como pegar um na faixa? E eu comecei a estudar essa parte aí mais do lado negro da força, como ter essas situações, né? Você tem cara de pirata mesmo. E fui pegando a curiosidade pelas coisas, eu entrava nos fóruns aí, entrei nos grupos hacks na época, que era bem bobinho. A gente, tinha sites na Surface que eram, assim, não eram sites muito legais pra ter acesso público. Então a galera se reunia pra tentar derrubar, mas voltava rapidinho. Mas o tempo que a gente conseguia deixar eles fora do ar já era bacana, já era um ganho aí, entendeu? Porque eram sites mais pesados, assim, de conteúdo impróprio, era bem complicado. Então ia atuando nesses grupos, ia aprendendo um pouquinho, ficando mais curioso. Meu canal não vingou, infelizmente aí não virei o youtuber gamer da época, mas acabei pegando gosto pelas coisas. E aí eu passei a minha adolescência e o resto, assim, durante o ensino médio, fazendo bastante curso no Senac da cidade. Tive um professor muito bom, o nome dele era Gilberto, trabalhou na Kodak, fez um monte de coisa, o cara era fera. E através do ensino dele ali, eu realmente peguei gosto pelas coisas, fiz tudo que era possível lá, edição de vídeo, imagem, programação web, Excel, enfim, até introdução à fotografia eu fiz. Com isso, eu tava no ensino médio ainda e deixei uns currículos, porque tava acabando a escola já, eu queria trabalhar em alguma coisa, deixei uns currículos umas gráficas, porque eu queria seguir essa parte de design, né? E fui chamado para um trabalho ali, então
primeiro foi trabalho horrível, bem complicado mesmo, me pagavam mal pra caramba também, era muito puxado, e depois consegui entrar no melhor. Nesse melhor, eu acabei crescendo mais, fui tendo mais responsabilidade, foi meio que orgânico, né? Eu tava em tava meio ruim, a pessoa me enxergou lá nele e falou, vou ver se surgiu uma vaga que quer vir pra cá. E eu comecei como auxiliar de design lá, fazendo uns sitezinhos na própria plataforma deles, e fui seguindo, fui crescendo, algumas pessoas foram saindo, eu fui ganhando a responsabilidade deles, e fui indo, comecei a ir pro WordPress, né? E do WordPress lá, comecei a assumir também os sistemas de hotéis em PHP deles, e fui indo, até vir aqui pra FC. Então, tipo, eu nunca fiquei muito tempo assim, depois que eu comecei a trabalhar fora do mercado de TI. Eu acho que eu tive bastante sorte, né, nessa ponta, sabe, de estar preparado e poder abraçar as oportunidades que iam me surgindo. Então, nesse ponto aí, eu não tive muita dificuldade de me inserir no mercado. Então tu meio que fez uma migração, pelo que eu entendi, né, Samuel? Tipo assim, você começou com uma parte mais de design, mais edição de vídeo e tal, e aí você foi aprendendo conforme você trabalhava, até que então você foi migrando aí dentro de uma empresa mesmo. Exatamente, eu comecei na parte de marketing, quando eu finalizei ela, eu tava como gerente de TI já. Aí já tava acabando a faculdade também, e daí eu vim pra cá. Caramba, gerente de TI, olha só, mano. Era pequenininha, não é essa coisa de cidade, assim, mas era legal a responsabilidade, né? Foi um momento que eu cresci bastante, porque não tinha muita gente pra pedir ajuda, então eu tinha que me virar muito ali pra mexer nos VPS, muitos servidores em CPN da vida, tranquilo lá, mas era cada dor de cabeça ali pra resolver sozinho, que era embaçado. Migração de e-mail, era um Severino, basicamente. O cargo era bonito, mas era profissão Severino. Cara, mas assim, você falou de CPN, né? Antes de deixar o pessoal, até pra esclarecer, CPN, o que eu tenho conhecimento, ele é muito pra gestão de site mesmo, de FTP, de fazer conteúdo, tudo acesso assim. e-mail e tal. Então você realmente fazia administração disso, dos painéis CPN, é isso? Exatamente, fazia de tudo, de mandar e-mail até construir os sites em WordPress, migrar os sites dos sistemas em PHP também, era pra toda a obra. Né? O cara famoso webmaster das antigas, né, Jô? É isso aí. Bom, o meu primeiro, ele deu até uma pincelada aí, eu comecei com um estágio, né? Não sei se alguém conhece, talvez quem seja de Santos conhece mais, a Prodesan. O Jó deve conhecer, o Matheus também. Eu não trabalhei porque eu não sou de Santos, mas todo mundo que eu conheço de Santos me fala Prodesan. Por coincidência, é do lado da nossa sede que a gente tá hoje do Santos, que é do ladinho, um prédio do lado. Todo mundo me fala, todo dev que eu conheço de Santos me fala da Prodesan. Então o primeiro estágio foi lá, então lá eu aprendi bastante, né? Porque a gente começou lá ainda, o pessoal tava saindo do Visual Basic, muita aplicação, e indo pra Java com Postgre, tinha JBoss 5, né? Foi JBoss 4, pra quem é mais antigo aí talvez lembre um pouco mais disso. Então foi um ambiente de muito aprendizado, mas posso dizer que posso considerar um cara de sorte, né? Eu caí onde caras que ensinavam bem, que queriam ensinar, que queriam passar o conhecimento. Então lá eu pude aprender muito, como meu primeiro trabalho lá. Claro que antes disso eu tive com TI, né? Eu tive outros trabalhos que não foi de TI e tudo mais, que me deram uma base. Então se alguém lembrar aí de datilografia, quem já fez algum curso aí que seja de uns 10 anos atrás, nos 10 não, uns 20 anos atrás aí, talvez se recorde. Que aí facilitava muito em digitar mais rápido, em programar mais rápido e tudo mais aí, que a área de no começo de carreira, né? Onde a gente era mais tarefas simples que a gente tinha que produzir e sair do outro lado. Então eu pude ter muita sorte com relação a isso. Aí depois da Prodesan, que deu os primeiros passos, que aí eu fui trabalhar em empresa de São Paulo, Toque Marine, fugiu, Sul América, Stefanini, Amil, própria F-Câmara, uma primeira passagem, agora a segunda passagem. Então deu uma grande portas aí para, dentre outras empresas que eu trabalhei nesse primeiro emprego. Mas foi a base ali que solidificou para chegar onde eu estou hoje. Eu acho que não foi exatamente profissional, mas quando eu comecei lá na época dos joguinhos ainda e foi vendendo o site. Quando eu comecei aí começou os meus freelas da vida, né? Comecei a conseguir fazer sites e comecei a vender para uma galera dos jogos e aí começou meus primeiros freelancers, mas ali com 14 anos eu comecei a trabalhar até que novo, 14 anos eu já estava fazendo técnico em informática, e aí eu conheci um pessoal lá da própria escola, que me passaram alguns contatos de agências, e aí eu fiz um primeiro estágio numa agência, e aí a gente estava sem dinheiro e tal. A Santos, durante um bom período, é bem conhecida também por ter muita agência. Às vezes muita galera nova acabava indo pra agência, hoje é bem diferente esse cenário, mas a primeira opção de trabalho às vezes era muitas vezes a agência. E eu fui pra agência, fiquei ali mais ou menos uns 3 meses, a gente tava ruim de grana e tal, e falou, putz, Matheus, a gente não vai conseguir ficar com você e tal, mas a gente vai continuar com você como freelancer. E acabou que eu fiquei como freelancer dessa empresa e como freelancer eu tirava mais do que o próprio estágio, então pra mim foi bom ainda depois. E aí logo em seguida eu fiquei ali mais
mais ou menos um ano, eu acho, nesse esquema de freelancer com essa agência. Depois eu fui para um colégio chamado Objetivo. Aqui em Santos ele é bem famoso. A rede é famosa, mas cada região aí depende muito. Lá eu fui como consultor técnico inicialmente, e aí eu fazia de tudo um pouco lá. Comecei até a mexer com infra, coisa que nem era meu escopo, até mexer com RP TOTUS, por exemplo. Lá eu fui do céu ao inferno, eu brinco, porque às vezes eu tava pendurado, mexendo num hack de suítes e tudo mais. Da outra hora eu tava mexendo com RP TOTUS, do nada eu tava mexendo com .NET, com, de tudo um pouco que você imaginar. Fiquei lá mais ou menos uns 2 ou 3 anos, aí depois de lá eu saí, fui pra Avanade, fiquei um tempo na Avanade, passei por UOL, depois saí de UOL, voltei pra Santos, fiquei num e-commerce aqui, depois voltei pra São Paulo, pra uma outra agência, que era uma agência de marketing, mas era uma outra pegada, já era um pouco mais estilo uma consultoria. Aí depois voltei pra Santos de novo, até chegar aqui na F-Câmara e aí sim eu fiquei, acho que a F-Câmara, inclusive, é que eu tenho ficado mais tempo, já tô, sei lá, uns 5 anos aqui, tô ficando velho aqui, tô virando um dinossauro, né, João? Casou, teve filho, comprou apartamento. Não, nesse meio tempo, muita coisa aconteceu, né? Mas começou daí, cara, começou com uns freelancerzinhos, uma coisinha ali, outra aqui, um estágio, aí a gente vai movendo, vai pra lá, pra cá, até a gente chegar aqui hoje. Eu não sei vocês assim, pessoal, mas pra mim, na minha carreira de desenvolvimento, eu notei que a gente passou por, pelo menos pra mim, a gente notou que a gente passou forte por várias fases. Então, que nem, por exemplo, né, eu costumo falar, até 2011 pra mim, até 2009, o desenvolvimento ainda dos produtos, quando eu participava dos projetos, era uma coisa ainda muito sozinha, não tinha tanto essa questão de squad e tal, e os produtos que eu desenvolvia era muito focado para não era um público-alvo, né, mas era para um stakeholder, né, ou para um grupo de pequenas pessoas, um departamento da empresa e tal. 2012, 13 para frente, e aí, sei lá, 11 para frente, que a gente começou a falar de várias coisas diferentes, de como ganhar escala, como a gente pode fazer aplicações mais rápidas, e aí a gente passou por uma era muito forte, que foi a migração do Flash para o JavaScript, né, do que a gente desenhava no front-end e tal. Cara, mudou muito como a gente tem de conceito de site, mudou muito como a gente tinha. E aí depois que a gente migrou do JavaScript, para mim veio uma fase muito forte também, de alguns anos, que foi essa questão de, cara, como é que a gente faz o browser, as aplicações do browser ser mais performática, né? Tem um site até hoje que deve estar no ar, que é o Browser Diet, por exemplo, que falava que boas recomendações para você desenvolver, porque você tinha limitações de requisições para o servidor e tal. E isso eu vejo que mudou muito o paradigma de como a gente começou a desenvolver, principalmente para front-end. Então, dessa época, na minha percepção, pelo jeito, a gente nasceu tudo que a gente existe hoje. Então, se hoje a gente mexe com React, se a gente mexe hoje com Angular, se a gente mexe com Webpack, com Node.js, com esses empacotadores e tal, foi muito da necessidade que foi gerada dessa época, né? E aí, 2014, 2015, a gente começou a falar muito como a gente escala back-end, né? Então, a gente parou de falar de clusterização, de cluster, de montar um monolito clusterizado com vários JBoss, por exemplo, para a gente começar a ter aplicações com microserviços que são distribuídos. Aí começou a falar de containerização e tal. Então, assim, o resumo que eu quero dizer eu senti que não é só o, tipo, vocês ficaram mais sêniores, mas eu senti que o mercado como um todo, ele foi ficando mais sênior, ele foi aprendendo a como trabalhar com os sistemas. E aí eu queria pegar agora de vocês também, qual é a percepção de vocês? Teve algum momentos na carreira de vocês que vocês perceberam algum tipo de mudança nesse sentido, que vocês perceberam essas viradas de paradigma, ou como a gente trabalha, né, como a gente trabalha com sistemas, ou como a gente desenvolve? Ficou marcado para vocês essas épocas? Para mim, sem dúvidas. Eu acho que, para mim, principalmente quando eu trabalhava em agência, para mim a maior disrupção e a maior nítida diferença foi da do Flash, porque eu era front e essa diferença de você sair do desenvolvimento com Flash ali, fazer animações que, cara, isso era moda basicamente, todo site que você entrava, tava carregado um Flash lá gigantesco com algum banner ou qualquer coisa, era tudo feito ali, simplificava pro desenvolvimento em vários aspectos, e quando basicamente matou o suporte e acabou com aquilo, pra quem trabalhava ali na época, principalmente com front-end, eu acho que foi bem tenebroso assim no começo, sabe? Mas eu tiro muito, já eu falo que
é igual o PHP. O PHP estruturado que a galera pega por aí hoje em dia, que faz front junto com o PHP tudo misturado, e você começar a usar, por exemplo, sei lá, um Laravel, fazer um back-end estruturado, orientado a objeto, de uma forma decente, vamos dizer, dos modos que a gente vai falar hoje, do que era antes estruturado, sabe? Eu acho que eu passei por quase todas dessas fases aí, e eu acho que cada vez mais hoje o desenvolvimento, ele tá simplificado em algumas coisas, por isso que a gente vê, inclusive, surgindo muita coisa low-code, próprio GitHub Copilot, ChatGPT agora tá codando aí também. Tem muita coisa sendo simplificada, mas eu acho que, principalmente o desenvolvimento high-level, vamos dizer, que a gente tá falando aqui hoje, a gente pode falar, eu, você, Rodrigo, Samuca, quando a gente trabalha em empresas de pontas, o tipo de desenvolvimento é totalmente outro, não existe mais aquele desenvolvimento amador, e a gente tá falando cada vez mais de aplicações que, cara, cada segundo conta, e a gente precisa tomar um cuidado muito grande desde o front, então aí, dependendo da aplicação, muitas vezes surgindo micro front-end, várias coisas surgindo, ao próprio back-end tomando muito cuidado, por exemplo, com uma cloud da vida, hoje todo mundo quer ir pra cloud, e eu espero que todo mundo vá pra cloud, mas existe um lado tenebroso, questão de custo. Pra mim, a maior disrupção de quando a gente veio pra cloud e você gerenciar tudo isso é a questão de custo. Cloud é maravilhoso, você tem a tua disponibilidade ali 100%, 24/7, whatever, todos os pontos, você não precisa se preocupar com o ambiente muito, de ficar estruturando, por exemplo, igual um on-premises, que se você tiver, sei lá, um Windows Server 2016, você não consegue executar um .NET Core, por exemplo. Coisas dessas preocupações você não precisa com cloud, mas eu acho que a principal ali é quando você vira pra cloud e você tem que prestar atenção em custo, que antes teu servidor ali era X valor no mês, você tava tranquilo, e aí você começa a gerenciar um pouco mais todo o teu pacote do que você tem dentro de uma aplicação, sabe? Desde parte de desenvolvimento realmente, a própria infraestrutura. Eu acho que essas disrupções que vem acontecendo numa tecnologia, ela vem pra melhor, a gente vê aplicações cada vez mais performáticas, cada vez melhor. Pro dev tem uma disrupção muito grande quando a gente vive essas fases e eu sinto que foi uma disrupção grande, principalmente essa parte de cloud, cara. E, Samuca, Rodrigo, vocês sentiram essa migração dessas áreas? Vocês sentiram essas mudanças? Teve alguma dessas mudanças que para vocês ficaram nítido, que teve impacto para vocês na carreira? Cara, eu tive um exemplo parecido com o do Matheus aí, porque na agência era assim, era o WordPress, PHP e o .NET bem ligado mesmo. Era da ASP.NET lá, né? E daí... E era assim, era essa muvuca do PHP aí, processando HTML tudo junto lá, os ifs no meio do front. Então, tá muito acostumado com FTP também, subia as coisas, alterava... Era fácil, tudo, né, Samuca? Você fazia tudo numa página só, jogava aquilo ali, ficava maravilhoso. Não, depois dava uma estruturada assim, mas hoje eu pego às vezes pra dar manutenção alguma coisa, eu vejo assim, dá até um desconforto, que, poxa vida, pra quê, né? Pra que fazer assim tudo junto, né? É complicado. Mas daí, vim trabalhando em aplicações mais modernas, assim, que hoje eu tô atuando com Angular, né? Mexendo um pouquinho em alguns serviços em .NET e em Java com Spring. Mas mais focado no Angular, assim, que a parte da componentização, que eu não atuava tanto, né? Componentização ali, a parte do versionamento também, a própria parte do cloud, das esteiras, né? A pipeline em si, para você poder orquestrar as subidas. Então, tudo isso aí foi como se eu saísse de uma bolha, né? Meu mundo era X e daí virou X elevado ao infinito quando eu vim pra essa parte. Então, dá até tanta coisa, assim. Dava um susto no começo, mas hoje, mexendo assim a cada dia, pegando um pouquinho ali, você vai entendendo que é grande, mas também não é algo que é impossível de você entender o que tá rolando ali na frente, sabe? Você precisa de um tempinho e também não dá de abraçar o mundo. Não tem como você virar a chave hoje e falar, nossa, hoje eu tô atuando aqui com sei lá, tô falar sempre do WordPress, né, que é a minha paixão, né? Tô aqui no WordPress, vou virar DevOps. Amanhã já vou estar... Não é assim, né? Você tem uma curvinha de aprendizado, você vai ter que passar por uns perrengues pra você poder até criar a casca, né, de como resolver as outras coisas. Só complementar o que o Samuca falou ali de todo o ecossistema, por exemplo, um dev, quando ele não tá trabalhando em aplicações, às vezes, profissionais, por exemplo, não faz teste unitário. E quando você vai pra algumas aplicações, começa a fazer teste unitário, por exemplo. Pro dev, somente pra mim, isso foi uma disrupção muito grande. E foi uma quebra de paradigma do jeito de desenvolver, inclusive, muito diferente. Porque quando você começa a fazer teste unitário, e aí quando você começa a pegar um pouco ali do dia a dia, você vai começar a ver que muitas vezes vale a pena você fazer o teu teste junto com o desenvolvimento, fazer antes, até dependendo da estrutura que você tiver. Porque se você só codar e depois fizer o teste, você vai ter que refazer um monte de coisa, porque teu teste vai quebrar em vários aspectos. Você vai ver que nem sempre o teu código ele tá 100% por causa que os testes vai te entregar isso.
isso. Muitas vezes quando você tá, por exemplo, em agências ou estágios, não tá numa aplicação corporativa, vamos dizer, você não precisa fazer teste, e você vai pro mundo que você precisa fazer teste, aí você fala, caraca, essa disrupção é muito louca. E aí a gente começa a se preocupar muito com esse pacote, questão de DevOps, segurança, tem confiabilidade, então tudo isso começa a englobar nesse pacote, e aí que eu falo, começa a vir uma complexidade pra dentro. Uma coisa, você fala bastante de tecnologia, eu acho que é uma coisa que é importante, que evoluiu bastante, mas e também devido a algumas necessidades que a gente tinha antigamente, né? A gente não tinha a conexão que a gente tem hoje em dia, a gente não tinha banda larga, a velocidade que a gente tem hoje, então a gente precisava se preocupar com requisitos não funcionais, de garantir que a renderização no cliente fosse adequada, então eu tinha que minimizar meu site, porque a taxa de transmissão era ruim, a gente tem aquele clássico dos memes de a foto ficar carregando em fases, era a realidade, a foto carregava em pedacinhos lá na tela, né? Então tinha toda a parte de minimizar o impacto do cliente e tudo mais, e aí depois, com as gerações, veio a conectividade, e a gente começou a atingir outros públicos, veio o celular, veio o tablet, que é o nosso mobile hoje. Aí teve uma disrupção, na minha opinião, com relação ao programador, da forma dele de pensar, que ele parou de pensar só no sistema dele em si, só na tecnologia, e começou a pensar no público-alvo dele, no cliente. Começou a pensar em como é que eu dou a experiência pra esse cara, e que aí veio o conceito de UX, de design, de product design que tá vindo hoje em dia, então tudo isso veio com a revolução. Então o programador parou só de pensar no código em si, na tecnologia ali do que ele tá fazendo, e começou a pensar no problema, começou a interagir mais com o negócio, e a vincular mais o negócio ao dia a dia de trabalho dele. E é engraçado, né, porque como a gente tá codificando lá no dia a dia, a gente conhece o problema às vezes melhor do que todo mundo, né, porque a gente tá no dia a dia, sabe qual que ele funciona, sabe como é que a gente pode melhorar aquilo, mas a gente começou a entender que o cliente também tem a visão dele, que a gente fazia muito sistema, que vinha a especificação pronta, funcional, e fala, ó, tá aqui, faz aqui, entrega pro meu cliente. Mas era isso que ele queria mesmo? Talvez não. Então a nossa forma de pensar nesse ponto mudou muito. Então isso também foi a evolução das pessoas em si, dos programadores em si. Antes, como o João até citou, a gente trabalhava em silos, cada um na sua mesinha lá, isolado, uma geração, e beleza. O maior quebra de paradigma pra mim foi quando a gente saiu desse silo e começou a interagir mais com a área de negócio. Esse foi o maior paradigma, que comecei a ver realmente o produto que eu tava construindo, comecei a entender mais o que eu tava construindo. E aí com isso, eu pude agregar muito mais, né? E aí pude contribuir muito mais com isso. E isso foi o maior paradigma, que aí você começou a pensar na experiência do usuário, pensou a atender públicos que estavam com deficiência, que hoje em dia é uma coisa que está em tendências muito altas, que está crescendo bastante. Então tudo isso começou a trazer uma nova visão, que antes, quando a gente estava dentro do nosso silozinho há 10 anos atrás, a gente não pensava tanto. E a gente começou a pensar no cliente mesmo. E aí começou a fazer produtos escaláveis, mas porque nosso cliente precisava daquele produto em tempo real. É igual um exemplo, há 10 anos atrás já tinham se pensado na Netflix, mas tinha-se estrutura para isso? Na época não, mas hoje em dia a gente tem para poder desenvolver isso. Então essa maturação foi ser natural, mas a forma como aqui a gente interage com o nosso cliente, a forma como a gente entende ele, eu acho que essa foi o meu maior paradigma, a maior quebra que eu tive nesse período, de como a gente muda a visão. E por que eu tô perguntando isso para vocês assim, pessoal? Porque muita gente percebe que tem qual linguagem que eu começo, ou basta eu precisar aprender uma determinada linguagem para começar e tal. Eu acho que a resposta é sim, né, uma linguagem para começar. Mas eu queria ouvir de vocês, pessoal, o que isso impactou durante a carreira de vocês, essas coisas que vocês trouxeram. Vocês enxergam que teve uma hora que vocês tiveram que se adaptar, teve que parar para se atualizar. Isso foi investimento só de vocês ou foi investimento junto com a empresa? Essas novas modalidades, esses novos paradigmas de pensar, ou mesmo de funcionalidades, como é que vocês lidaram isso durante a carreira de vocês? Vocês podem pegar até os próprios exemplos que vocês trouxeram, como foi a experiência de vocês, como é que foi esse processo de adaptação ao longo da carreira de vocês? Cara, eu nunca tive uma vontade, assim, pelo menos um direcionamento, começa por tal linguagem. Na minha carreira sempre foi por conta da necessidade, né? Então, eu tava no marketing, publicidade, caí pro site, que era PHP.NET, fui aprendendo conforme isso. Então, eu não tive assim, nossa, vou começar por uma linguagem aqui, tenho que pensar bem qual que vai ser a que vai me trazer o maior benefício e tudo mais. Mas, pelo menos aqui dentro da F-Câmara, eu tive muito suporte, toda vez que eu precisei aprender alguma situação nova, da pessoa que era o meu líder na época, né? Então, eu vim pra cá para atuar na Unimed, e o Dani era o meu LT na época, e eu precisava trabalhar com Vue, então ele me deu todo o aporte ali e o direcionamento de como eu poderia ir aprendendo aquilo no tempo mais rápido possível para poder suprir as necessidades que estavam aparecendo no dia a dia. E depois, quando eu mudei de cliente, que eu fui para Angular, eu tive o Matheus aqui que tá com a gente para poder me orientar ali no começo, né? Eu tive um tempo preparatório para poder ir, então esse tempo de ir pro projeto para outro que eu tive para poder me preparar, com o apoio do Matheus também, foi muito bom isso para mim, porque ele me passou logo os tópicos do que seria mais, assim, o core do que eu precisava aprender.
Então ele me deu esse posicionamento. Então eu acho que, tipo, dependendo de como você tá, você precisa começar por alguma coisa que seja relativamente mais simples e fácil. Porque eu tive um colega que tava pedindo orientação, eu passei uns cursos pra ele e falou, cara, o professor ensina bem, mas eu achei um pouco complicado. Então tem isso também de você ter um background, dependendo da onde você vai começar, tem que ter também, você tem que gostar, né? Porque eu brinco até com a minha irmã, que tá aqui com a gente também na UFC, né? Que falo, cara, imagina se você não gosta do que você faz e às vezes tem que ficar vários períodos maçantes, fazendo horas extras, trabalhando para tentar resolver um problema. Então é melhor você gostar daquilo para você, porque senão você vai acabar desistindo. Então na TI é isso, não adianta você só ser curioso, você também tem que tentar meio que se apaixonar pelo que você tá fazendo, porque você vai ter que se dedicar bastante para poder aprender. E daí a linguagem que você escolher vai ser indiferente a isso, mas comece por alguma coisa mais fácil, sei lá, um JavaScript da vida para começar a pegar a lógica, né? Óbvio que se você começar por um Java, você vai ter um ganho, eu acho, particularmente, eu acho um ganho de você começar por um Java muito enorme, né? Você vai aprender uma coisa mais estruturada, mais concreta, mais certinha, vai te trazer uns benefícios maiores, mas é muito difícil você sair de um zero e começar a aprender um Java. Então eu sempre recomendo quando alguém vem me perguntar, cara, o que eu aprendo? Cara, começa pelo básico, JavaScript, HTML, CSS, porque no pior dos casos você vai conseguir entender, sem se frustrar. Esse ponto que você falou, Samuel, é engraçado, que é o que eu mais falo pro pessoal. A base é muito importante. Então a lógica em si é muito importante. Se aprender, o pessoal brinca que algoritmos mas eu vou aprender algoritmos. Você aprende a desenvolver sua lógica. E a lógica se aplica a qualquer linguagem. Independente se é Java, se é C Sharp, se é JavaScript, se aplica a qualquer coisa. Então, se eu desenvolver uma lógica e maturar essa lógica, e claro que dá um pouco de trabalho, aí vem um negócio que você tem que sentar ali a cadeira ali e gostar mesmo. Você vai ter que se esforçar para aprender no começo. Depois, parece que é uma coisa, né? Vira a chavinha. Aprendeu uma linguagem e as outras ficam tudo parecidas. Mas, pô, isso aqui eu vi naquela linguagem ali, não é igual, mas eu me lembro como é que faz aquilo. Pô, esse if aqui em Java é assim, mas em .NET não é tão diferente. E em JavaScript também não é tão diferente. Então você começa a assemelhar uma coisa com a outra. Então uma primeira, às vezes, é você começar por uma linguagem que seja seja fortemente tipada, ou que seja mais simples, por exemplo, que a gente for aprender como o JavaScript, que é menos custoso você ter tantas regras para aprender no começo, às vezes é mais simples, mas você consegue aprender o Java. Mas independente disso, minha opinião é focar na base, focar em algoritmos. Tem muitas pessoas hoje em dia que desenvolvem faculdade e conseguem programar normalmente, concordo plenamente, e dá pra poder seguir. Mas, por exemplo, eu fiz faculdade de computação. O que me ajudou muito a programar no começo foi lógica de programação. Aprender lógica de programação, aprender algoritmo e desenvolver esses algoritmos em si, ajudou muito a desenvolver a lógica, de como você sai do ponto A para o ponto B, como você inicia o programa e termina o programa. Por mais que eu fosse aplicar em C e depois tivesse que aplicar em Java, que uma linguagem estruturada, orientação a objeto, é outro paradigma totalmente diferente, me ajudava muito na questão da lógica, no core do problema ali, como tem que resolver. Então, se pudesse dar um conselho para alguém poder focar, pessoal, estudem lógica, estudem algoritmos, nunca vai sair de moda. É o seu padrão ali que você tem de base e que vai te aconselhar. Porque quando a gente construir uma base forte, fazer o resto é muito mais simples. Eu falo até que o algoritmo é a matéria mais importante da faculdade, Rodrigo. Sim. Entre ela, eu acho que outra que é interessante, apesar de ser um pouco antigo, de pessoal ainda falar de cascata e tudo mais, engenharia de software. É uma linguagem que vai te abrir sua visão. Desculpa, é uma matéria que vai abrir sua visão. Abrir como você olha para um sistema. Pensar em coisas diferentes. Porque como a gente está desenvolvendo como programador que está aprendendo, a gente está se preocupando só com o códigozinho. Quando a gente começa a virar um júnior, começa a se preocupar com o ambiente que está em volta da gente ali. O pleno já quer identificar e fazer e tentar ensinar alguém ali. O sênior já começa a pensar em problemas que estão fora do escopo dele. Então, além de perfil e tudo mais, tá? Tô falando de uma maneira bem simplista, tá? Bem simplificada aqui. Mas a minha visão seria esse ponto. Então, essa base você vai usar para sempre. Você vai só evoluir ela com o tempo, na minha opinião. Verdade, né? Porque um if vai ser um if em qualquer lugar, um for também, tô entendendo isso. Tudo Sim. igual. Eu concordo muito com as duas visões e eu sou um cara muito agnóstico à tecnologia, tá? Eu falo isso porque durante a minha carreira inteira eu já mexi com PHP, com .NET, já trabalhei com Java, trabalhei com Node. Eu sempre fui um full stack e trabalhei com tudo um pouco. Eu tive algumas viradas de chaves assim durante a minha carreira, por exemplo, trabalhava com .NET e fui trabalhar com Java. Eu trabalhava com PHP e fui pro próprio .NET. Então você tem essas viradas. Mas eu tive uma virada muito grande, aqui dentro da F-Câmara, inclusive, um desafio que o Joel jogou pra mim é: Matheus, preciso de você como um desenvolvedor iOS, mobile. E eu falei, pô, cara, beleza, eu sou um front, mas eu nunca tinha mexido focado com mobile. E eu falei, não, beleza, vamos lá. E assim, você começa a perceber quando você percorre as tecnologias, que é como o Rodrigo falou, o que muda
entre a tecnologia é sintaxe, o modo que você vai fazer algumas coisas, mas a própria linguagem em si, pô, um if, um try-catch, um for, cara, tudo é igual, um mapper, qualquer coisa que você for fazer, cara, é muito similar. Hoje, por exemplo, você pega .NET, você pega o Java, o modo de desenvolver das duas linguagens são muito parecidos, são muito, quase basicamente a mesma estrutura. O próprio Node é que hoje a galera vem aprendendo o Node, às vezes até de uma maneira errada, sem pattern, sem estruturar o projeto, sem orientar, por exemplo, uma orientação a objeto, sem orientar um projeto, nada tipado, então aí você começa a ter alguma disruptura, por exemplo, o Java é fortemente tipado, o Node não é, mas se a gente for na maneira convencional entre empresas, cara, é tudo fortemente tipado, porque não pode sair do padrão, e quando você começa a ver tudo fortemente tipado, tudo bem estruturado, você fala, pô, cara, é tudo igual, você sabe, só muda a linguagem, talvez ali o ambiente do que eu vou ter que instalar na minha máquina, mas você fala, putz, isso aqui é um if, isso aqui faz não sei o que, isso aqui eu dou um fetch numa API, eu faço no... Cara, é tudo basicamente a mesma coisa. E eu vejo muito hoje em dia a galera querendo cada vez mais aprender em frameworks. Ah, não, putz, eu preciso aprender React, eu vou aprender Next, Vue, vários frameworks, mas eu vejo a galera não esquecendo e não aprendendo, tá? Esquecendo muito a base e não aprendendo realmente o que precisa, que é a base. Desde, por exemplo, a base, que nem o Rodrigo falou, da própria lógica de programação, você aprender a fazer um fluxograma. Não que você vai usar aquilo no teu dia a dia, mas entenda que durante o tempo que você vai percorrer naquela matéria, o conhecimento que você vai absorver daquilo, que vai ficar intrínseco na tua mente, é absurdo. Você vai levar isso pra sempre. Isso vai te facilitar no teu dia a dia absurdamente. Você vai conseguir fazer coisas muito mais simples, entender algumas lógicas muito mais simples, porque aquilo é basicamente um treinamento, de você treinar a tua lógica de programação, de você conseguir fazer leituras mais dinâmicas. E, por exemplo, vários devs eu vejo hoje em dia, coisas de base, como debugar uma aplicação. Quantos devs a gente vê por aí no mercado que não sabem debugar uma aplicação? Cara, mas eu fiz não sei o que aqui, que bate na API e tal, mas tá dando um erro, mas eu fiz aqui e tá certo. Tá, mas cara, me mostra, tipo, debuga a aplicação, me mostra. Cara, debugger é base. Hoje você pega a galera, não, pô, eu quero aprender, que nem eu falei, pô, eu quero aprender Next, não sei o que. Cara, aprende a base, aprende a tua lógica, aprende sobre o teu ambiente, de como você vai rodar a tua aplicação, de como você vai debugar a aplicação. Depois que você começa a debugar, cara, o debugger vai virar o teu principal aliado dentro do desenvolvimento. Você vai mais debugar e testar uma aplicação do que tudo. Você não vai desenvolver e jogar lá, ó, tá pronto aqui a tarefa. Não, cara, você vai debugar. E hoje a galera tem sede de conhecimento e eu entendo isso. É muita coisa nova vindo no mercado, tem muita tecnologia nova, muitas pessoas enfatizando novas tecnologias, mas a galera esquece um pouco de botar o pé no chão. Eu acho que se acalmar um pouco, aprender a base, aprender um pouco. Pô, aprende um JavaScript, aprende um Java, seja lá a tecnologia que você for. Você aprendendo algo na base, o resto vai ficando fácil. E não que você tenha que ser um generalista, tá, pessoal? Eu sou um generalista, mas não que você tem que ser. Por exemplo, eu já tenho foco, eu aprendi Java, eu quero ser um javeiro. Cara, é isso, você vai ser um especialista Java. Só que, cara, pega o Java na base, vai entender o Java na base, vai entender cada coisa, que nem eu falo, vai, cara, destruir byte, vai entender cada ponto da tua aplicação, entendeu? Eu sinto falta muito disso da galera hoje em dia. Hoje, você vê a galera levantando a aplicação em Node, um back-end em Node, em 10 minutos. A galera falou, não, peraí, já fiz aqui, ó. Mas, cara, você vai ver cada coisa aí que é absurdo. Por quê? Falta base. Basicamente falta base. De você ter um apoio ou não, em alguns momentos eu tive apoios das empresas que eu tava, principalmente na F-Câmara, sempre fui muito apoiado no meu desenvolvimento, nessas mudanças, principalmente nas mudanças. Por exemplo, o Joel me jogou um desafio, cara, preciso que você vai trabalhar com mobile aqui, a gente tá com um problema grande numa empresa, não sei o quê. Cara, ele só não joga o problema pra mim. Ele falou, não, cara, tá aqui, ó, vai fazer uma especialização pra isso, blá, 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 a gente vai te ajudar pra isso. Pô, legal. Em alguns momentos, nem toda empresa conseguia fazer isso por mim, então, por conta, eu tinha que correr atrás. Aí, cara, algumas madrugadas estudando por aí, vendo vídeo, nem sempre curso foi barato. Hoje em dia, a gente tá na era de que cursos são muito baratos. Hoje você encontra aí o Udemy, cursos a R$30, R$40. E não só isso, o YouTube com muito conteúdo gratuito, muito conteúdo de boa qualidade, que muitas vezes a galera subestima, mas muito conteúdo bom. E que na minha época, um tempo atrás, se a gente for imaginar, não precisa nem ser tão antigo, cara. Há 10 anos atrás, você não achava essa gama de conteúdo que você tem disponível hoje na internet. Basicamente, você tinha fóruns ali pra tirar algumas dúvidas e, cara, muito raramente você tinha algum blog que postava algum conteúdo. De resto, você tinha que ir pra alguns cursos. Acho que o Rodrigo deve conhecer, Tecnoponta aqui em Santos, que era muito famosa, que a galera, todo mundo que precisava especializar às vezes em alguma coisa, ia pra lá. Em São Paulo, que tinha a Kaelon, que é a Kaelon, isso, que hoje virou a Lura, a Kaelon. Mas assim, eram coisas
muito específica, sabe? E hoje, cara, você tem tudo muito livre e acesso a todos, né? Então, acho que a gente também tem que ponderar um pouco sobre isso. Mas um ponto importante sobre isso, o Matheus tá citando, por exemplo, na época que você citou há 10 anos atrás, né? Eu ia para curso presencial na Kaelon, mini curso na Global Code, porque não se tinha o que se tem hoje. Mas uma coisa que o João falou sobre um ponto, pô, é importante ajuda? Sim. Se você tiver um tech leader, tiver alguém que possa orientar, tiver alguém que possa mentorar você, cara, show de bola. Ou tiver uma comunidade igual a do Orange Juice, que você possa apoiar, ver os vídeos, grude essa comunidade, junte-se a isso, porque vai te dar uma boa base, vai te dar uma orientação, vai te ajudar a formar um caminho. Hoje em dia, no Orange Juice, até trazendo um pouco daqui, a gente tem trilhas para poder falar muito do que a gente falou aqui, com relação à base, com relação a como fornecer tanto de QA, quanto de Dev, quanto de UX. Então, temos trilhas hoje publicadas dentro do Orange Juice que ajudam vocês nesse ponto também, tá? Até fazendo já um merchandising do próprio jabá, né? O jabá do Orange Juice aí, mas já ajudam vocês nesse ponto. Mas com certeza, se vocês puderem ter um mentor, puderem ter um líder que vocês possam solicitar esse apoio, é muito importante. Eu tive mentores, líderes muito bons no meu passado que me contribuíram muito no meu futuro, com crescimento não só de tecnologia, mas de pessoa em si. Então, se você puder ter isso na sua empresa, se puder buscar isso na sua empresa, com certeza, tá? A F-Câmara aqui tem esse programa aqui também, a gente faz mentoria, a gente faz toda essa elencação aqui dentro, né, de pessoas, de mentorar, de evoluir, de acompanhar. Mas se você tiver na sua empresa e se tiver, ou tiver um amigo, talvez, que conheça mais que você, pô, peça mentoria pra ele, peça pra ele te apoiar, peço pra gente dar um guia pra você te desenvolver. E claro, ele não vai fazer um milagre. Depende muito de você de correr atrás. Depende muito de você também de ser um pouco de esforçado e, tipo, a gente fala isso, não sei se vai ser a melhor palavra, mas de você ser aquele cara curioso. De você procurar. Pô, vi isso aqui, não conheço. Vou procurar, vou dar uma googada aqui, vou elaborar um pouco mais sobre isso, né? E aí você explorar mais esse assunto. Porque na área de TI, a curiosidade leva a caminhos diversos de conhecimento. Eu brinco até que a área de TI, você tem que gostar de estudar ou ser curioso, como o Rodrigo falou. Eu, por exemplo, eu nunca fui tão dado ao estudo, mas eu sou um cara mega curioso. E eu gosto de saber como as coisas funcionam, sabe? Então, cara, eu vou obrigatoriamente estudar porque eu quero saber como algo funciona. E isso é muito importante. E até complementar o jabá do que o Rodrigo fez da Orange. Cara, eu sou um cara que eu fico super ativo lá no Discord, por exemplo, e a gente tem os canais de frentes, né? Canais de front-end, back-end, e que a galera, cara, se ajuda, às vezes de madrugada tá rolando live coding lá, a galera codando junto, se ajudando. Cara, isso é muito bom. Você tem, às vezes, algumas pessoas que você nem conhece, mas que estão ali dentro da comunidade dispostas a te ajudar, e, cara, totalmente abertas. Várias vezes ali, tipo, 2 da manhã, às vezes eu tava acordado, eu dava um pulo ali no Discord pra olhar, eu via live coding, a galera codando, um ajudando o outro, ou mandando uma pergunta, tipo, pô, alguém já passou por isso ou aquilo. Querendo ou não, você tem um mentor ali, alguém que possa te, às vezes, mostrar o caminho das pedras, isso vai te ajudar muito, cara. E não que vai tornar mais fácil o teu caminho, mas vai simplificar algumas coisas. Porque, pô, quanta coisa o Rodrigo já não passou, quanta coisa o Samuca, eu, o Joel não passamos, que, cara, às vezes são erros pertinentes e que a gente pode passar pro próximo para que essas pessoas não precisem passar por esses erros. Claro que errando que se aprende, mas nem sempre só errando vai só ajudar a pessoa, né? Então, às vezes você mostrando ali, pô, cara, vai por aqui, ó, já aconteceu isso comigo, vai por mim. Mas, claro, a gente também não vai só seguir o que alguém fala, mas a gente sempre pondera alguma coisa ou outra. Inclusive, obrigado, Joel. O Joel foi um dos maiores mentores, assim, da minha carreira, principalmente por vir para esse lado de gestão cada vez mais e cuidar de pessoas, times. Muito graças ao Joel, de eu acabar tirando um pouco do técnico e um pouco para esse lado. Obrigadão, Juju. É nóis. Cara, eu acho que a única coisa que eu acho de colocar aqui para vocês é que eu acho que além dos estudos e de ter essa percepção, a gente tem que olhar muito pro que tá acontecendo do lado de fora. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês prático, para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu desenvolvia já aplicativo, cara, quando a gente começou a ter os primeiros Androids, quando a gente começou a ter as primeiras versões do iPhone lá e tal. E tinha um mindset, cara, era guideline, assim, muito padrão dos aplicativos, que é, se você tem um sistema web, se você tem um site, cara, você vai ter os recursos mais importantes no seu aplicativo. Você não vai ter tudo no seu aplicativo. Você vai ter o básico no seu aplicativo. E isso era guideline do Google, era guideline da própria Apple lá atrás. Então, assim, para você ter a melhor experiência para o teu usuário, ó, gente, de novo, isso é 2010, 2011 e tal lá pra frente. Cara, você tem que ter menos coisas possíveis no seu aplicativo. Não tente fazer o teu aplicativo ser a versão mobile do seu sistema que é web. Cara, o que hoje que é padrão que todo mundo fala, né?
super app. Tudo é super app, super aplicativo. Então, é tudo no celular, é tudo... O mindset inteiro de como você pensa numa aplicação, assim mudou, né? Cara, isso é tão mais importante que qualquer linguagem, isso é tão mais importante do que qualquer coisa que você está estudando, até porque, assim, principalmente para quem está começando, olha... fórum, Discord, olha tudo que você tem e tal, mas eu vou te falar assim, depois que você deu os primeiros passos, depois que pô, cara, eu vou seguir por aqui, isso aqui é bacana, eu vou aprender essa linguagem de programação, cara, nada melhor que uma boa documentação. E, de novo, não é toda linguagem, não é todo framework que tem uma boa documentação. Tem documentação aí que é muito porcaria de lugar. Mas, assim, quando a documentação é boa, cara, o melhor amigo é a sua documentação. Por que eu digo isso, assim, gente? Porque é muito detalhe, sabe? É muita coisinha que se você realmente vê num vídeo de YouTube ou num curso que seja, você não vai ver no mais baixo nível, né? Então, o que eu acho que dá para complementar do que vocês falaram são esses dois pontos, sabe? As coisas mudam. Como você pensa, como você tem que desenvolver as coisas, isso é uma constante que vive mudando a toda hora, a todo momento, e como você desenvolve, como você tem que pensar, a maneira é isso. E isso não foi só, por exemplo, no mobile, né? Outro exemplo disso é como a gente saiu do Flash pro JavaScript. Se a gente pegar lá o browser DAI, aquela que a gente tava falando, por quê? Porque quando você tinha lá o Flash, cara, você tinha uma requisição por servidor. Essa requisição era grande, tinha um arquivo que realmente era um arquivão e tal, mas era uma requisição só e tava pronto o teu site. Tava impresso ali no teu Flash, na tua configuração no browser da pessoa. Quando a gente foi pro JavaScript, a gente deixou de fazer uma requisição pro servidor e fazer uma porrada, porque era uma porrada de imagem, uma porrada de JavaScript, uma porrada de CSS e tal. E aí tu vê, no caso de uma mudança, a gente precisou pensar em muitas outras. E aí começou a nascer coisas que provavelmente a galera que tá começando a desenvolver hoje em dia nem viu falar, né? Não sei se vocês aqui lembram do Bower, do JavaScript. Cheguei a mexer, não. Viu? Pois é, aí a gente separa os velhos dos novos aqui. Né? Mas antes de a gente falar de MPM, de Webpack, uma das tecnologias que a gente tinha pra a gente... Depois você procura aí, quem quiser. Tô vendo que o site tá no ar até hoje. Bower.io. Ele era o Package Manager. O passarinho lá, isso era muito bom, cara. Do Bower. Antes de a gente... tem um pacote pra NPM até hoje. Eu ia falar isso aí. Tem um pacote até hoje. Então, antes do Webpack, antes de a gente ter essas coisas, era o Bower. Aí depois o Bower foi descontinuado e tal. Mas, cara, muitas dessas coisas que a gente nasceu hoje começou a nascer lá atrás por causa desse tipo de necessidade. Então tu vê, o Flash morreu, a gente migrou pro JavaScript, a gente começou a ter outros problemas por causa como a gente desenvolvia, número de requisições, e a gente foi criando soluções que também evoluíram. Antes do Bower, até, tinha outro também que era muito famoso, que eu não sei se o Samuca vai ouvir também, o Grant. Vocês lembram do Grant? O Grant também. Esse já ouvi falar. Então, o Grant também era a mesma pegada. Ele era um gerenciador de pacotes antes de vir do Webpack. Se você olha, por exemplo, a página inicial de um Grant ou do Bower, dificilmente você vai entender as diferenças entre cada uma delas, né? Só que cada um deles tem features bem específicas e coisas bem distintas. Então, tinha projeto, por exemplo, que você precisava algumas vezes de utilizar o Bower e o Grant para fazer o Package Managing, né? E aí depois veio o Webpack, começou a substituir tudo isso. Aí depois tem outras coisas, né, também. Teve o GUP, que a gente usa até hoje, né, entre outros. Mas tinha um antes até do Bower, só que eu não tô nem lembrando. Bom, enfim, era só para nível de exemplo. Mas para ver, assim, cara, de como as coisas evoluíam em cima de uma necessidade. É a mesma coisa se vocês pegarem e quiserem estudar tecnologia antiga, mas que tem bons conselhos até hoje. Lembra que eu falei do Browser Diet? Deixa eu ver se o Browser Diet tá em pé até hoje. Tá aqui, até hoje, O Browser Diet, vocês pesquisar browserdiet.com, ele tem lá escrito bem no cabeçalho assim, sendo dele, como perder peso no browser e tal. Cara, era todas as boas práticas que a gente tem de como a gente fazer uma boa aplicação, um bom padrão para ele consiga carregar mais rápido e não sobrecarregar o servidor. Então, por exemplo, coisas que tinha lá já que vieram dessa época. Lá, por exemplo, no Browser Diet, uma das coisas que ele fala a primeira coisa que você carrega na sua aplicação é o CSS para depois você carregar o JavaScript. Por quê? Para não estragar a sensação do usuário na hora de carregar. E, cara, são coisas que a gente usa até hoje, que nasceu lá de trás desse tipo de necessidade. Então, assim,
esse histórico de como a gente evoluiu tem muito disso. Mesma coisa, outro exemplo, já só para me terminar rapidinho, é o Git. Então, assim, cara, até nascer o Git, a gente já tinha CVS, SVN, para coisas como a gente trabalhar com várias equipes, assim. E, cara... Safe também tinha. Source Safe e tal. E dessas ferramentas a gente tinha coisas absurdas que na época não era o que a gente tinha. Que, por exemplo, se alguém puxasse um pacote que fosse mexer, ninguém mais podia na equipe inteira mexer naquele pacote. Se alguém baixasse aquele código ali, o arquivo ficava literalmente travado e ninguém podia mexer mais naquele arquivo antes de a gente, da pessoa terminar de colocar aquilo. E, cara, hoje a gente pode ter uma equipe inteira mexendo no mesmo arquivo e a gente consegue gerenciar isso sem ter sobreposição. E, assim, tudo isso é parte do mundo do desenvolvimento. Por isso que, quando o Rodrigo falou lá atrás, existe todo um aparato, assim, em torno, cara, é uma evolução muito grande e são coisas que muito vastas que você precisa ir além da linguagem da programação. E isso, para mim, é um caminho bem claro para quem está indo para um nível de senioridade. Você sai só do que é linha de comando e vai para esse tipo de coisa. E assim, gente, na boa, quem tem a skill de olhar para esse tipo de coisa, criticar, fazer uma crítica em cima disso, esse tipo de pessoa não vai ser substituída pelo ChatGPT, sabe? Não tem como a gente ser substituído por automação nesse tipo de coisa. Talvez no futuro, né? Eu não tenho bola de cristal, mas hoje, cara, quem consegue fazer esse tipo de crítica e consegue ver esse tipo de coisa está muito longe ainda de ser substituído, por exemplo, por um nível de automação. Aliás, agora, pessoal, para entrar nesse quesito, o que vocês acham, assim, do futuro? Né? Eu não quero uma visão dramática dessa de, a gente vai ser substituído ou não, mas, assim, vocês já, hoje em dia, agora, conseguem ter alguma percepção, algum vislumbre, alguma opinião de, cara, como o ChatGPT pode mudar a maneira como vocês vão desenvolver? Eu penso que sim, tá? Não só a maneira que a gente vai desenvolver, mas a maneira que a gente vai se comunicar, vai interagir entre si. Porque pode trazer muitos benefícios, mas tem muitas pessoas que também podem ficar com um pé atrás com relação a isso, né? Como você falou da Microsoft, por exemplo. Vai facilitar a vida de muita gente, porque hoje em dia é um problemaço, às vezes, você criar uma ata de reunião, e vai ter uma ata pronta de reunião pra você. Então ele resolve alguns problemas, né, nesse curto prazo. A longo prazo, pra mim é muito incerto dar qualquer chute aí no escuro com relação a isso, né? Mas a curto prazo, eu penso que tem muitas inovações que podem trazer pro nosso dia a dia, que pode facilitar a nossa comunicação. E ainda mais que a gente tá num mundo totalmente remoto. Poucas empresas são voltadas ao presencial. Aí quando eu volto presencial, ainda é um presencial híbrido, que não é totalmente. E nesse ponto, ajuda muito a gente na comunicação. Eu penso que ele pode facilitar muito essa vida, que eu acho que é uma das maiores dores que as empresas têm hoje. Não só desenvolver, mas se comunicar. E eu acho que ele pode minimizar o tempo das pessoas de ficarem em reunião, fazer uma reunião mais objetiva, tudo isso eu acho que ele pode auxiliar nesse ponto. A minha concepção, eu acho que, por exemplo, a Microsoft é um dos focos que vão trazer pra gente aqui. Fora isso, tem outras inovações que eu penso, como o João falou, que são criatividades nossas, que talvez o ChatGPT nunca tenha. A criatividade que a gente tem, ou os insights que fala, putz, cara, isso aqui é assim que faz por causa desse ponto, tá lá do outro lado do mundo, que ninguém sabe daquele negócio ali, vai ser conhecido do negócio, entender o negócio, na sua cabeça você formulou como seria aquilo e traz essa inovação, né? Esse ponto aí eu acho que nunca vai ser substituído, mas é aquele negócio, você vai ter que olhar pra fora da caixa, não ficar olhando pra dentro da caixinha. Cara, se ele conseguir escrever uma história decente, já vai estar bom pra ele, já vai dar um ganho ótimo. Eu tenho noção do quanto. Eu acho que alguém tá meio traumatizado. Mas eu acho que é realmente isso, eu acho que a IA ela vai vir pra ajudar as nossas interações, no sentido de, por exemplo, o próprio GitHub Copilot. O objetivo do Copilot não é substituir desenvolvedores, é auxiliar os desenvolvedores. Eu acho que cada vez mais virão ferramentas para auxiliar o nosso desenvolvimento, melhorar a nossa qualidade como um todo, mas não para substituir. Eu acho que isso está muito distante de substituir os desenvolvedores ainda. Isso eu acho que é um pouco da minha visão. Eu acho que assim, gente, não é... Porque é igual, por exemplo, hoje. Eu não me incomodo ter um ChatGPT, por exemplo, para fazer o código de upload do arquivo para um bucket da S3. Eu não me incomodo nem um pouco de ter um autopilot que vai gerar todo esse código para mim. Porque, assim, depois quem vai fazer a crítica sou eu. Isso aí vai ser multipart, isso aí ele vai subir buckets diferentes conforme o tamanho. Qual que é a restrição do tamanho do arquivo que a gente vai ter? Ele precisa dar um resize antes, depois? Como é que a gente vai fazer isso? Essas coisas, a gente ainda precisa saber como fazer perguntar pro ChatGPT, como é que a gente realmente começa, assim, a criar. Sem contar que, assim, cara, é igual, por exemplo, uma das coisas de iOS, vou pegar um exemplo de iOS, cara, que é uma coisa que é chatinha de você fazer em desenvolvimento mobile no iOS, tabela. É chato, porque você tem que fazer a tabela
tela, você tem que fazer os providers, você tem que fazer o modo de refresh dele, porque senão ele fica usando muito memória, então tem que ficar ali reusando a mesma célula para ele renderizar na tela várias vezes. Tem um monte de coisa assim de lógica. Se você pegar e digitar pro ChatGPT, desenha uma tabela para mim no OS, ele vai fazer. Só que toda essa crítica ali em cima para ser feita tem que ser o desenvolvedor. Até porque essa performance, para ele ser performático ou não, é uma coisa que pode depender ou não do que você quer de interação no seu aplicativo. Então, assim, cara, é muito vasto ainda a necessidade de conhecimento. E outra coisa que o Samuel colocou, né? Cara, se ele escrever uma história decente, já tá ótimo. Isso é outro ponto, cara. Como é que a gente pega essas histórias decentes e não tem como, por exemplo, um chat GPT fazer pra gente? Não, cara, o entendimento do negócio é nosso, né? O entendimento da necessidade do cliente é uma coisa que é nossa, né? Eu não vai conseguir transmitir isso para um código, né? Sem contar que, assim, cara, funcionalidade, por mais que tá escrita, né, hoje em dia, daqui 1 ou 2 semanas muda, sei lá, 1 mês, 2 meses, muda. Então você tem que pegar um código já existente e adaptar para uma nova necessidade. Então, assim, quando você for, né, pra galera que tá começando, quando for pensar pro futuro, não pense só em, cara, o desenvolvedor ele vai cuspir código. Não, cara, ele vai ter que fazer uma crítica em cima de tudo. E eu acho que essa é a principal diferença, que pelo menos por enquanto ainda tá longe de a gente substituir. Mas, assim, eu acho que daqui a 1, 2 anos, cara, vai ser muito bacana, porque a gente vai começar a ver umas paradas, assim, bem sinistras, mas não que vai mudar ou vai tirar a gente de um caminho, de um carreira de desenvolvimento, mas talvez a maneira como a gente interaja com o código, essa sim vai ser bem alterada. Mas aí, por isso que eu fiz esse exercício falando com vocês no passado, porque do passado para hoje, como a gente interage com as aplicações, também mudou. Já mudou. Não precisou de uma inteligência artificial, não precisou de nada nesse sentido. Como a gente desenvolvia lá atrás é totalmente diferente de como a gente desenvolve hoje, né? Cara, se você mexia com Bower, você não mexe com Webpack, por exemplo. Se você trabalhava com JavaScript lá atrás, você fez muito JavaScript para sites, coisa, ou com jQuery, você não trabalha com Angular se você já trabalhou com jQuery. Conceitos, muitas coisas muito diferentes. Então, assim, a maneira como a gente interage com as aplicações muda. Veio mudando ao longo dos anos, cara. Vem muito conceito que vem mudando. Então, acho que o ChatGPT, por exemplo, é só mais um step de como a gente vai colocar, vai fazer isso. Então, a interação humana vai ser cada vez mais sair do repetitivo e focar em coisas realmente que são focadas em criar algo novo. Hoje em dia, a linguagem low-code já tenta trazer isso pra gente, né? Tenta trazer esse ganho de códigos prontos para poder tentar trazer o máximo de conhecimento que a gente tem hoje de negócio, tentar imputar com uma maneira mais rápida de fazer. Talvez o GPT atue muito nesse ponto também, de trazer como você falou, essas coisas mais prontas do que a gente precisa, mas a acurácia e a análise é muito desenvolvedor. E não a análise só do código ali, mas de como isso interage no futuro, né? De como é que eu vou precisar daqui a 3 meses? Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu deixo isso aqui aberto para mudança? Então, tudo isso, o desenvolvedor tem que ter uma acurácia muito grande, tanto de conhecimento de negócio, quanto de conhecimento de futuro do prognóstico da empresa, né? Para onde ela tá indo, para onde ela quer ir. Então, isso para inteligência artificial fazer, não é uma coisa muito simples, né? A gente tem uma gama de informações e experiências aí que é bem vasto. Eu acho que vem assim como os frameworks vieram uma época atrás, sabe? Fazer a base ali, as coisas que a gente perdia um tempo pra gente poder se concentrar no que é importante mesmo de fato, que vai solucionar o problema. Porque, sei lá, às vezes você quer fazer um script Terraform pra poder fazer subida entre os ambientes AWS, né? Então, você vai perder um tempo configurando tudo. Se você passar os parâmetros pro chat e ele já devolveu o script pra você já ganha um tempo imenso ali pra você poder focar de fato na solução que você vai colocar para esse script poder transitar, sabe? Então acho que aí que é o ganho. Maravilha. Cara, legal. Eu acho que a mudança sempre foi uma coisa constante na vida do desenvolvedor e isso não vai deixar de ser diferente agora com o ChatGPT e vamos ver quais são os próximos passos aí. Legal essas ideias também que a gente tem de quem está começando na carreira, né, sobre tecnologias e afins. E com isso, meus amigos, eu queria convidá-los a deixar uma mensagem aí final para a galera que está ouvindo a gente, que deixar uma dica, que deixar alguma coisa, onde encontrar vocês, agradecimento, mandar um beijo para um pai ou para a mãe de vocês, enfim, qualquer coisa. Palavra de vocês. Fiquem à vontade. Cara, agradeço muito a oportunidade aqui de poder vir participar com vocês. Um agradecimento aqui para você, Joel, pro Rodrigo e pro Matheus, que nessa etapa aí que eu fui para liderança me ajudam demais. O Rodrigo é fenomenal. Toda vez que a corda tá no pescoço, tô desesperado.
Eu chego e falo, Rodrigo, não aguento, cara. Aí ele, não, assim, ele vai conversando, começa a ver 1000 caminhos que eu não tava vendo ali na confusão. Então, acho que qualquer sucesso que eu tiver aí, né, nessa posição, eu devo muito ao Rodrigo, porque ele sempre consegue me ajudar quando eu tô perdido, sabe? Um grande apoio. Faz coraçãozinho pra ele, faz coraçãozinho pra ele. Fico muito grato aí, senhor, de poder ajudar você aí, cara. E você tá desenvolvendo um papel muito legal, se desenvolvendo muito rapidamente. Porque, até uma dica aqui, né? Por que desenvolve tão rapidamente? Primeiro, flexibilidade. Não seja, como já falou, a gente tem constante mudança. E a LTI muda muito rápido. Então, se aprende a se adaptar, acompanhe as mudanças. Fique restrito a mudanças. Eu falo por mim mesmo, tá? Antigamente tinha até uma brincadeira na empresa, até da primeira fase, você já conhece. Era um cara muito de Java, eu gostava muito de Java. E eu aprendi com o tempo, falei, cara, linguagem é linguagem. Não importa se é Java, se é .NET, se é Node e tudo mais, a gente aprende e vai desenvolvendo lá. Cada um tem seus paradigmas e para isso a utilização. Uma são boas para uma coisa, outras são boas para outras e assim por diante. Então, seja flexível. Não se prenda, seja agnóstico à linguagem e seja flexível tanto no entendimento do negócio quanto no entendimento das linguagens, tá? Então, esse é o meu principal recado. Porque o resto você vai conseguindo, quando você se abre para as oportunidades vêm a você. Então, fique aberto a oportunidades, fique aberto às mudanças, que as mudanças vão acontecer e você vai conseguir acompanhá-las. A gente volta no próximo episódio aí pra gente falar um pouco também dessas características, né? Porque tem pessoas aqui como o Rodrigo, o Matheus, que estão mais tempo na liderança, mas tem gente que tá começando aqui agora, como o Samuel, na liderança técnica. E a liderança técnica é cheia de pegadinhas, é cheia de paradigmas diferentes. Mas se eu posso dar já um spoiler, é dizer para vocês que cada empresa desenvolve de uma maneira diferente. Cada empresa executa essas maneiras de liderança também de uma maneira diferente, né? Os requisitos técnicos mudam também. No mais, agradecer a todo mundo, deixar aqui meu muito obrigado, inclusive ao nome do Matheus. Parece que caiu uma trovada e caiu o mundo dele lá. Tá chovendo muito aqui. E aí ele deixou esse abraço aí para todo mundo, mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, mas também não vai faltar oportunidade, o Matheus com certeza volta com a gente aqui em futuros episódios. No mais, meu agradecimento de coração, pessoal, por vocês terem ficado aqui com a gente durante esse papo aqui mais descontraído. Eu espero que vocês tenham ouvido bastante termos que vocês não conhecem. Por que eu desejo isso para vocês? Para que vocês pesquisem. Pode ter certeza que cada terminho, cada site desse que a gente colocou aqui, cada palavrinha-chave, se você for pesquisar, for correr atrás, acessar o browser, você vai aprender muita coisa e você vai descobrir quanto mais o seu conhecimento se expande, e é muito além da programação em si, né? Então, todo esse conhecimento de coisas que aconteceram lá atrás, que acontecem no futuro, e essas coisas que vivem mudando, te faz encaixar cada vez melhor as pecinhas do quebra-cabeça na programação. Então, meu muito obrigado por tomar comigo mais esse suco essa semana, e nos vemos no próximo episódio. Até mais! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.